Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Bacharelado em Administração Pública da UFRPE. Sou o professor Anderson, como todos me conhecem, sou da disciplina Gestão de Operações e Logística. Bom, na aula de hoje teremos a oportunidade de discutir o planejamento logístico, um tema extremamente relevante para todos nós. A ideia é que todos possam acessar o material indicado para leitura, que foi disponibilizado no nosso ambiente, além da oportunidade de assistirem aquele filme que eu recomendei, O Náufrago, do Tom Hanks, e poderão acessar esse exemplo de como se constitui o ciclo de um pedido. Então a ideia é que vocês possam acessar a discussão sobre o planejamento logístico, além dos custos relacionados à logística em si. Então essa aula ela tem um significado bastante peculiar para essa disciplina especificamente. Na aula dessa semana, como atividade, foi recomendado a participação e interação de todos no nosso fórum e, para tanto, a gente disponibilizou o plano de gestão sustentável, do ponto de vista da logística da nossa universidade. Nas discussões que envolvem planejamento logístico, busca-se discutir especificamente redução de custos, redução de capital, além de melhorias no serviço. A redução de custo ela envolve muito questões sobre o modal, sobre a gestão do transporte em si, evitando desperdício de recursos, ou seja, associados à movimentação e à estocagem. A ideia em si da redução de custos é oportunizar a organização a maximização de lucro. Esse é o objetivo inicial. Lembre-se sempre que a organização ela busca maximizar lucros e também minimizar desperdício, custos nas suas operações, sob o ponto de vista da logística. O que entra no nosso segundo exemplo, da redução de capital, porque a ideia é você justamente minimizar o investimento no sistema logístico em si. Para tanto, muitas organizações consideram questões como a terceirização, como o just-in-time, por exemplo. Por fim, a respeito da melhoria dos serviços, aqui a gente fala sobre a organização, por exemplo, cumprir os seus prazos de entrega, entregar o produto sem nenhum dano ao cliente final. Além disso, garantir as informações sobre o produto de forma clara e objetiva para o seu consumidor. Após discutirmos um pouco as estratégias do ponto de vista da logística presentes na elaboração do seu respectivo planejamento, a gente vai falar um pouco aqui sobre as áreas de planejamento. Na imagem que vocês estão acessando, a gente fala sobre o triângulo de tomada de decisões logísticas, o que pode ser observado a elaboração da estratégia da estocagem, a estratégia de localização e a estratégia de transporte em si. No caso da estratégia de estocagem, a gente fala aqui sobre os níveis dos estoques, a disposição dos estoques, bem como dos métodos de controle. No caso da estratégia de localização, a gente fala aqui a respeito da quantidade, a área e localização das instalações. Aqui vai se avaliar a necessidade ou não de termos disponível um centro de distribuição, por exemplo, algum ponto de apoio para a operação logística daquela determinada empresa. A gente fala aqui sobre a determinação de pontos de estocagem, além da demarcação de demanda, pontos de estocagem e fontes de abastecimento. E por fim, sobre a estratégia de transporte, nós tratamos sobre os meios de transporte. Então aqui a gente pode discutir as escolhas dos modais, a questão da roteirização, que a gente já falou em aulas anteriores, desse cronograma de roteirização dos envios e das entregas dos respectivos produtos, além do tamanho da consolidação dos embarques. Então muitas empresas, por exemplo, elas estabelecem um nível para que ela possa realizar a operação logística. Então o fato do cliente comprar um determinado produto em si não faz com que ela automaticamente faça a entrega. Ela espera consolidar um número X de produtos a serem entregues naquela área, e aí ela aciona ou o seu próprio serviço interno de entrega do ponto de vista logístico, ou até mesmo ela terceiriza esse processo com empresas parceiras. Uma outra questão que a organização precisa estar atenta é a questão do objetivo do nível de serviço ao cliente. Agora, é preciso considerar aqui que para que você possa
gerar um bom serviço, né? Assim a gente pode dizer, é necessário que você muitas vezes tenha mais ofertas ou disponibilidade de entrega num determinado prazo que atenda a demanda daquele consumidor numa dada área. Então, para que você possa ter esse bom nível de serviço, é importante que a organização esteja atenta que muitas vezes o custo disso poderá ser elevado. Então, o ideal é você achar uma média que possa atender as especificações da própria empresa no seu planejamento, bem como atender às demandas, às necessidades do seu respectivo público-alvo, do seu consumidor. Por esse motivo, é fundamental que a organização ela defina uma estratégia de instalações, para que ela possa definir quantidade, para que ela possa definir locais, tamanho, para que ela possa definir também as demandas de instalações. Então, são fatores que pesam para que ela possa estabelecer esse nível de atendimento das demandas do seu consumidor numa dada área. Uma outra questão que envolve essas discussões que a gente está fazendo é as decisões sobre estoque. No caso das decisões de estoque, a gente está falando aqui sobre o gerenciamento do nível de estoque. Então, cada organização ela vai saber, com base nessa análise do seu respectivo público-alvo, um nível de estoque apropriado para ela. Lembrando que estoque é custo, porque você vai ter uma certa quantidade de produtos ali ocupando um determinado espaço físico e a depender do nível de produto, você vai precisar atender algumas especificidades. Então, questões que envolvem armazenagem adequada, que envolvem temperatura, etc. Ainda nessa discussão sobre as estratégias que estão presentes no planejamento logístico, nós temos a estratégia de transporte. E na estratégia de transporte, a gente envolve questões como a seleção de modal. Então, a depender do local de atuação da organização, obviamente ela vai ter que considerar os modais disponíveis. A gente sabe, por exemplo, que no caso do Nordeste, aliás, o Brasil em si, o modal que é mais utilizado é o modal rodoviário. A gente sabe também que o Brasil ele possui uma dimensão que a gente pode considerar continental. Então, outros modais poderiam ser mais considerados. Entretanto, não é toda a região que tem uma infraestrutura, por exemplo, para receber entregas através do modal aéreo ou através do modal ferroviário, entre outros, né, dutoviários. Então, é preciso considerar não só o modal mais em conta, mas também a oferta, a disponibilidade daquele modal na região de atuação da organização. É também preciso considerar o tamanho, né, do carregamento. Então, a depender do tamanho, isso influenciará na escolha do modal. Além da roteirização em si, ou seja, a rota, o trajeto que aquela entrega ela vai percorrer, além da programação em si de entrega. Os fatores que poderão eventualmente influenciar na estratégia de transporte dizem respeito à proximidade versus essa distância entre armazém, cliente e as fábricas em si. A gente também fala aqui sobre alguns problemas que estão relacionados ao planejamento logístico em si. E a gente vai falar aqui de dois especificamente. O primeiro deles é o transporte e estocagem. E aí nessa relação entre o trajeto e o ponto de apoio, digamos assim, há alguns pontos nodais, né? Pois a depender do tipo de mercadoria que está sendo transmitido, é preciso considerar alguns pontos de estocagem, de apoio que possam, evidentemente, corroborar para que a mercadoria ela siga o seu fluxo adequado, conforme foi planejado. Nesse caso aqui, é preciso considerar o modal a ser escolhido na estratégia de transporte e além dessa interface da estratégia de transporte com a estratégia de estocagem. Lembrando que ambos eles geram custos para a organização e devem ser considerados nessa relação. Um outro ponto nessa relação de problemas de planejamento logístico diz respeito à rede de fluxos de informações, porque existe aí um nó nessa relação entre os pontos de coletas e o processamento da entrega do produto em si. Então o produto ele sai para a entrega e isso precisa se enquadrar nas condições de tempo, de prazo, de hora do consumidor que foi estabelecido. Então há uma relação aí que precisa ser aperfeiçoada nesse processo
de transporte. Na figura a seguir, nós teremos a oportunidade de verificar um pouco mais sobre essas questões que nós aqui abordamos. Vamos lá? Conforme vocês podem observar na figura, a gente trata aqui do fluxo físico dos produtos em si e o seu fluxo virtual, que envolve tanto essa troca entre fornecedores, como também as trocas logísticas e, evidentemente, a relação final com o consumidor, que pode se dar esse consumidor, a relação entre quem fabrica e quem distribui, o atacadista, ela pode se dar entre quem fabrica e quem revende a menor fluxo, como no caso dos varejistas, ou até mesmo uma relação entre quem fabrica e quem consome. E no meio disso nós temos aqueles que operam do ponto de vista logístico, os operadores logísticos, que fazem essa interface com os modais que nós mencionamos e a relação com todos esses entes que constituem essa cadeia logística, conforme vocês podem observar na figura. Uma questão importante que nós gostaríamos de colocar para vocês é a seguinte: quando planejar? Quando é necessário criar um planejamento logístico? Então a gente elenca aqui 12 fatores que são importantes. Primeiro, quando não existe um sistema logístico estabelecido, e pode parecer algo engraçado ou brincadeira, mas isso é bastante recorrente entre os atuais ainda, infelizmente, sobretudo quando a gente fala de países como o Brasil e outros, né, onde ainda vivenciamos o estágio de uma indústria 2.0, né, de uma indústria que ainda precisa se aperfeiçoar e caminhar para esses novos desafios do mundo globalizado, dessa economia global, ou quando há uma necessidade de se modificar um sistema logístico já existente. Mas quando isso é necessário, né? Seria um segundo questionamento que a gente faz. Então a resposta seria o seguinte: quando você avalia que aquele sistema ele não está trazendo o retorno esperado, ou até mesmo quando a organização ela realiza eventuais auditorias que ela possa verificar e constatar a necessidade de se readequar ao planejamento vigente. Isso pode se dar em 5 grandes áreas. A primeira é a área da demanda. Então, nessa área da demanda, a organização ela precisa considerar o nível de demanda existente e a área geográfica em que ela se encontra, para que ela possa, evidentemente, analisar se vale a pena ou não atender aquela demanda. Então, imagine que uma organização ela atua no sul do país e ela tem uma demanda crescente no Nordeste. Porém, ela vai ter custos logísticos nesse processo, então ela tem que avaliar se vale a pena ela realizar, ela atender aquela demanda e se sim, como ela vai atender aquela demanda. E à medida que aquela demanda vai crescendo e ela se predispõe a atendê-la, ela precisa avaliar a disponibilidade da oferta do produto, da entrega naquele prazo, mas também a possibilidade de criação de armazéns, de centros de distribuição, como outras empresas o fazem, como Americanas, Submarino e outras grandes empresas o fazem, né? Instalando centros de distribuição em áreas estratégicas para que você possa garantir um certo nível de estoque, de disponibilidade, de oferta daquele determinado produto nessas regiões, fazendo com que a organização atenda com mais exatidão a demanda, a expectativa do consumidor. Evidentemente, puxa para uma segunda área que nós já falamos anteriormente, que é o serviço ao cliente. Então, à medida que a organização ela se predispõe a atender aquela demanda, ela precisa garantir um certo nível de entrega do seu respectivo produto àquele consumidor. Então, ela precisa garantir prazos, ela precisa garantir a entrega em boas condições do produto, o que pode resultar em um aumento de custos para a organização. Então, isso precisa ser considerado no planejamento. Então, à medida que o nível de serviço ele eventualmente possa sofrer variações, né? Então imaginem que há um efeito sanfona, digamos assim, onde você tem um período em que há uma oferta maior daquele produto, tem um período em que a oferta ela tende a ser menor. Então isso precisa ser considerado no planejamento, porque evidentemente isso pode gerar custos para a organização e ela precisa dimensioná-los na elaboração do seu planejamento. Um outro fator que pesa bastante no planejamento logístico diz respeito às características do produto. Aí você pode me questionar por quê?
porque cada produto tem a sua dimensão, o seu peso, a sua quantidade. Então isso precisa ser considerado porque, a depender do peso e das características do produto, você vai ter que adaptá-lo a um determinado tipo de entrega. Então a entrega de frutas, por exemplo, ela requer um tipo de esfriamento, um tipo de suporte para que aqueles produtos eles cheguem até o seu consumidor nas condições que foram negociados, né? Então isso precisa ser considerado nessa elaboração do planejamento. Até o próprio valor e o risco do produto, né? Então imagine que você está entregando produtos que têm um certo valor, joias, ou produtos do ponto de vista tecnológico, que geralmente tem uma oferta maior, uma procura maior, melhor dizendo, então isso pode ser que gere um certo risco para aquela entrega, né? Eventuais saques ou extravios que porventura possam acontecer, e isso precisa ser dimensionado na elaboração do próprio planejamento, né? Então questões que envolvem seguro, questões que envolvem o formato de entrega daquele produto são fatores que precisam ser considerados. O que puxa, digamos assim, o próximo ponto, né, nessa nossa discussão, que são os custos logísticos, né? Então, para que você possa atender determinadas características de um dado produto, isso resulta em um incremento, né, de custos, né? Então, se você vai fazer um tipo de entrega de um produto que requer condições específicas da sua natureza, isso pode gerar um determinado custo para a organização. Custo de esfriamento de uma determinada carga, ou até mesmo do atendimento de um determinado prazo, são fatores que pesam nesse caso. E um outro fator que a gente encerra esse ciclo dessas 5 grandes áreas que precisam ser consideradas no planejamento é a própria política da precificação. Então, a estratégia de precificação que a organização porventura possa adotar. E essa política de precificação ela vai se dar à medida dos custos que a organização vai ter, da sua área geográfica de atuação, porque se você tem uma concentração de disponibilidade daquele produto, naquele formato de entrega numa dada área, pode ser que o seu custo ele não seja tão elevado, você possa estabelecer uma política de precificação mais competitiva. Porém, se você vai atuar numa região mais remota, pode ser que a sua estratégia de precificação ela precise ser readequada para que você possa dar conta da demanda naquela região. Bom, gente, a gente espera que essa discussão que a gente trouxe de forma bem sucinta possa contribuir para as discussões que vocês vêm fazendo ao longo da disciplina e a leitura que vocês também acessaram, além dos exemplos no vídeo que nós trouxemos. A gente espera ter dado uma pequena contribuição nesse tema, como eu falei no início, bastante relevante para essa disciplina, né, o planejamento logístico, e entendendo que cada planejamento logístico ele requer as suas especificidades, né? Então você deve considerar no planejamento aquelas 5 grandes áreas que eu mencionei aqui agora há pouco para vocês, porque sem dúvida é a partir delas com que vocês vão dimensionar o tamanho do planejamento que vocês irão elaborar. Bom, é isso. Espero ter contribuído na aula de hoje e desde já desejo sucesso a todos e espero em outras oportunidades discutir um pouco mais sobre esses importantes temas da gestão de operações e logística. Forte abraço a todos e até breve!